Bom, então, começando agora oficialmente, né, nosso momento, nós vamos para a quarta aula de Romanos. Tem prevista mais de 100 aulas, irmãos. Assim, realmente, quando o pastor Guto mencionou na oração, é um livro desafiador, é um livro muito desafiador, muito difícil, mas é possível, tá? Então, nós podemos aprender isso juntos. Na primeira aula, nós trabalhamos a introdução. Ali na introdução foi esclarecido algumas questões introdutórias, onde Paulo estava quando escreveu essa carta. Ele estava lá na região de Corinto, uma carta que foi escrita lá por volta de 56 a 58 da era cristã. Paulo estava se preparando para ir para Jerusalém, levar uma oferta para os irmãos que estavam passando por muita necessidade financeira de alimento lá na Judéia. E nesse período que ele estava lá na região de Corinto, então ele escreve a carta para os romanos, expressando um forte desejo assim de visitar aqueles irmãos. E também preparar aqueles irmãos para, então, recebê-lo, porque, de alguma maneira, ele queria transformar ali Roma numa espécie de um centro, porque a partir dali o desejo dele era ir para a Espanha e, enfim, implantar o evangelho num lugar mais distante, tá certo? Então, esse é basicamente o fundo histórico da Carta de Romanos. É uma carta teológica extremamente importante, tanto é que Santo Agostinho, ele, lendo essa carta, ele se converteu. O até então padre Martim Lutero, né, ele, lendo Romanos 1:17, ele se converteu. Ou melhor, se converteu não, ele teve uma experiência de conversão antes, mas como ele era um homem muito devastado pelo sentimento de culpa, ele leu lá em Romanos 1:17, né, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, não é uma questão de obras, né, mas é uma questão de fé. E nós temos os avivamentos da história mais recente, século XVIII, XIX, né, de pessoas ali que foram profundamente impactadas com o livro de Romanos, certo? E eu tenho certeza que essa carta ela pode impactar a gente, não pela carta em si, mas porque entendemos que é a palavra de Deus viva e eficaz que vai fazendo transformação em nossas vidas. Hoje é a quarta aula. Na primeira aula, nós trabalhamos Romanos 1, versos 1 até o 7. Na segunda aula, nós trabalhamos do 8 até o verso 15. E hoje, nós vamos trabalhar apenas um versículo, que é o versículo 16. Semana que vem, trabalharemos o versículo 17. Claro que não vai ser um versículo por semana, mas esses dois versículos em especial, eles formam a base para uma teologia muito importante, que é a nossa teologia, que é a teologia da justificação pela fé. Então, são textos assim que não podem passar batido por conta dos conceitos muito importantes que tem ali, tá certo? Eu vou fazer aqui, então, a apresentação, aqui é o compartilhamento de tela. Eu vou fazer, então, aqui a leitura. Só um momento, vou fechar aqui algumas janelas, ok. O verso 16 diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bem, nesses dois versículos, para a maioria dos intérpretes bíblicos, exegetas, teólogos e tudo mais, o apóstolo Paulo apresenta nesses dois versículos, daí nós temos a importância
até que justifica um tempo maior de estudo desses versículos, aqui o programa de toda a carta para os romanos. E os ingredientes desse programa paulino, aqui, eles podem ser respondidos por meio de 8 perguntas. Primeiramente, a quem se dirige o serviço do apóstolo? Em primeiro lugar, ao judeu. E a gente vai ver isso logo na sequência. Como ficam os demais povos, se em primeiro lugar aos judeus? Segundo o versículo, também ao grego. Também ao grego significa não judeu. Quer dizer, é o judeu, mas também é toda a raça humana em segundo lugar. Qual que é a oferta de Deus para ambos? A oferta aqui é a salvação. Qual que é a causa eficiente dessa salvação? O que, de fato, dá essa salvação? Faz brotar a salvação nas nossas vidas? É o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, nós não somos salvos por nós mesmos, porque nós não temos essa possibilidade, mas é o poder de Deus quem faz isso. Qual que é a causa substancial? Qual que é a substância dessa salvação? Aqui é a justiça de Deus, né? Se nós pudéssemos, assim, fazer uma pequena ilustração, o fio de luz seria ali essa causa eficiente, né? Mas a justiça de Deus, né? Toda essa energia que vai passando pela fiação e atinge a gente, tá? E sobre qual fundamento essa justiça de Deus é revelada, de modo que o poder nos atinja para nos dar salvação? Aqui é o Evangelho, apenas o Evangelho, a suficiência ou a centralidade do Evangelho. E qual que é o caminho? Seria as obras? De jeito nenhum. A cada pessoa que crê, de fé em fé. Então, esses são os conceitos básicos retratados nesses 2 versículos. Então, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Bom, o importante mencionar aqui que não cabe para nós uma interpretação psicológica sobre essa parte em que Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho. No qual ele seria intimidado pela poderosa capital romana, ali, que também era uma capital cultural, uma capital simbólica do poder, uma capital com uma grande concentração de renda, mas também a massa pensante estava ali. Então, talvez assim, Paulo se sentisse diminuído. Nós não podemos interpretar por uma via psicológica, e tampouco pelo escárnio, pelo desprezo dos intelectuais que consideravam o evangelho uma loucura. Então, Paulo teria que, de alguma maneira, superar isso por vias psicológicas. Nada disso. Quando ele disse que não tinha o evangelho, o apóstolo tinha em mente o fato de que, tanto lá em Jerusalém como em outros lugares, começava-se a cumprir uma importante profecia, um prenúncio de Jesus lá do Evangelho de João, capítulo 16, verso 2, que diz o seguinte: vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém que mata cristãos, e ao matar cristãos, eles pensam que estão prestando culto a Deus. Nós temos, por exemplo, entre muçulmanos radicais, isso. Não todos os muçulmanos são radicais, mas nós temos grupos assim. Mas também houve grupos cristãos na Idade Média que também, enfim, torturaram pessoas e achando que com isso prestariam cultos a Deus. Isso aconteceu em toda a história, né? Isso traz, de certa forma, uma espécie assim, de uma vergonha para a gente. Agora, a vergonha no sentido literal da palavra, porque são pessoas que fizeram coisas erradas em nome de Deus, travaram guerras em nome de Deus, e aqui, nas sinagogas, eles matavam cristãos pensando que estavam fazendo culto a Deus. E essa também era a visão de Paulo antes da salvação dele na ida para Damasco. Tá?
ele realmente pegava a carta lá dos superiores das sinagogas, né, dos líderes judeus, e trazia presos com muita violência essas pessoas, né? E muitas delas, sem dúvida, foram mortas. Muito bem, estava aqui para ocorrer a mais dura oposição feita pelos judeus. E essa oposição muito forte surgia com ímpeto teológico dos radicais, presumindo-se que fosse serviço para Deus. E isso atingia Paulo de maneira frontal. Como ele deveria manter a sua perseverança? Como ele deveria manter a sua fé? Certamente, essa perseverança, essa fé, não vinha de nenhuma motivação psicológica, mas vinha da teologia. Por mais que nós respeitemos profundamente os psicólogos, o trabalho deles, e compreendemos que eles têm um trabalho significativo no nosso tempo, até por ser uma ciência mais moderna, ali do século XVIII, XIX, não é mesmo? Mas psicólogo algum poderia resolver essa questão quando se trata de uma fé em que somos perseguidos e não há motivação psicológica nenhuma para suportar o desprezo, a não ser uma motivação que venha do Evangelho. E é desse Evangelho que Paulo busca motivação para enfrentar todas as contrariedades. Eu não tenho dúvida nenhuma de que muitos de nós já sofreu algumas pequenas contrariedades, e não adianta nós buscarmos em livros de autoajuda o suporte para isso, a não ser no Evangelho. O Emil Brunner, um grande comentarista aqui, diz o seguinte, que ele também é da opinião que não havia em Paulo nenhum complexo de inferioridade, mas uma plena consciência do poder. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, queridos, e quando eu falo em Evangelho aqui, nós podemos entender a Bíblia num sentido bastante geral. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Querido, você quer a manifestação do poder de Deus na sua vida, na vida da sua família? Esse poder de Deus, ele está no Evangelho, que eventualmente ele pode sim ser manifestado por meio de milagres, né? Por meio de dons excepcionais, mas se nós queremos sentir o poder de Deus transformando as nossas vidas, esse poder ele se resume na palavra do Senhor, nos evangelhos, tá? Muito bem. Então, aqui refere-se a um poder para a salvação, que alcança a eternidade, tá? Porque nós não vamos ser salvos para permanecer nesse mundo, mas essa salvação tem origem na eternidade também, e ela está disponível a todas as pessoas que queiram. E não há nenhuma fronteira, exceto Jesus. Jesus aqui é a única fronteira, tá? Então, se eu quero ser salvo, e aqui está a nossa predestinação, aquilo que nós entendemos como predestinação, Jesus é aquela estrada que nos conduz para a salvação. Então, sem Jesus não há salvação. E tampouco aí é o poder de Deus, ele não poderia ser manifestado. Muito bem, aqui nesse versículo é muito visível, perceptível a influência de Isaías, capítulo 53, verso 1, quando o profeta diz, né, pela orientação de Deus, quem creu em nossa mensagem, está ali o profeta pregando a palavra e ele faz o questionamento. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Braço aqui no sentido de força, no sentido daquele que carrega o seu povo nos braços, mas que também, com o braço forte, é capaz de derrotar os inimigos. Segundo esse texto, o servo de Deus não encontrará fé entre o seu povo. Aqui é uma pergunta retórica. Aqui não tem uma resposta. Quer dizer, ele sabe que não vai ter fé naquele período. E talvez vai haver muita pouca fé nos períodos que antecedem aqui a vinda de Cristo. Porque a própria palavra, o próprio evangelho diz que se ele não fosse abreviar os tempos, nem os escolhidos seriam salvos. Quer dizer, a fé é algo muito difícil de se encontrar na medida em que vai se aproximando a volta do Senhor. Segundo esse texto, o servo de Deus não encontrará fé entre seu próprio povo. E em Isaías 50, verso 7, Isaías diz: o soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam.
meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aqui é uma fala que a gente consegue perceber Jesus aqui claramente. Mas nós notamos expressões aqui interessantes, como esbofetear o rosto, cuspir e arrancar os cabelos. Essas ações de condenação, de suplício, mencionado no versículo 6 de Isaías, capítulo 50, faziam parte do ritual do processo da vergonha pública do antigo Israel para quem fosse condenado por alguma coisa muito severa aqui. O objetivo era tornar essa acusação visível por meio de um vexame público. Quer dizer, não bastava, em certos casos, apenas essa confissão, mas ela passaria por esse vexame público. E essa ação vexatória, nós temos até muito pouco tempo atrás, cerca de 200 ou 300 anos, em que os suplícios, em que a morte por suplício, ela era aplicada diante de um público que ficava em êxtase ao ver aquele espetáculo macabro, terrível. Só que o servo humilhado aqui é um servo inocente. Esse servo humilhado, referido nesse texto, ele não tem culpa nenhuma. No entanto, ele oferece a fronte do rosto erguida. Ele não tem vergonha. Ele aceita o sofrimento como algo que faz parte da sua missão. Aí nós vamos entender porque Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Ainda que vocês possam ou queiram nos envergonhar, ainda que vocês considerem o evangelho como loucura, eu não sinto nenhuma vergonha desse evangelho. A sua força, a força desse servo, ela é concedida não por alguma motivação psicológica, mais uma vez, mas pelo seu relacionamento íntimo com Deus. Quer dizer, nós passamos por afronta, passamos por dor, e sobretudo, quando isso é relacionado com a fé, então a nossa fé não vem aqui, a nossa força não vem de motivação psicológica, de autoajuda, mas vem do nosso relacionamento com Deus. O servo de Deus aqui, descrito em Isaías, sabe que o seu defensor legal está próximo. O defensor legal aqui é na figura desse justo juiz, mas também desse advogado, que diante de uma afronta acusatória, até assim feita de uma maneira arbitrária, sem prova alguma, nós temos ali um advogado, um paráclito, aqui na língua grega, ou um consolador, que diz: fica tranquilo, eu estou aqui, eu te protejo. E ele sabe, esse servo confia que a sua demanda legal será decidida a seu favor perante uma instância suprema, perante Deus, de modo que ele não retrai, ele não fica preocupado diante das acusações, mas continua imperturbável a anunciar a salvação para todos os oprimidos. É dali que Paulo provavelmente tira essa inspiração para dizer: olha, eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Isso aqui é absolutamente fantástico e deve nos trazer motivação para suportar os sofrimentos presentes, mesmo que sejamos assim alvo de suspeita por conta da nossa fé. Ainda nós não temos isso no Brasil, mas poderá em alguma situação acontecer. Mas também em relação ao futuro, quando talvez possa haver algum tipo de perseguição, a palavra é muito clara: não me envergonhe do evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus. Então, se eu quero sentir, ter a meu dispor o poder de Deus, esse poder de Deus será, sobretudo, por meio do evangelho. Interessante que o Apocalipse, um texto que eventualmente nós pregamos na igreja, ele é lido em períodos, em tempos de perseguição, não porque Apocalipse seja um livro que vá nos aterrorizar, nada disso, mas Apocalipse é um livro que trata do consolo de Deus sobre seu povo e mostra no final um reino, uma nova Jerusalém, cujo lugar não haverá nem dor, nem morte, nem lágrimas, porque
a primeira vida, o primeiro tempo, passaram e eis que tudo se fez novo, e nesse novo lugar não haverá mais morte, nem dor, nem lembrança das coisas passadas, tá certo? Então, em tempos de extrema angústia, isso é uma questão bastante histórica no meio do povo cristão, em que Apocalipse é lido com muito mais vigor, porque ali eles encontram o poder de Deus para a sua salvação, para eles se manterem firmes na sua fé. Bom, nesse quadro, Paulo registra as suas próprias experiências. Pairava aqui sobre ele a obrigatoriedade, mas também uma promessa. O que significa isso? Sofrer como justo. E quando se sofre como justo, não há vergonha alguma. Sofrer como justo, a injustiça e o vexame públicos, e apesar disso, abençoar os seus inimigos. Essa era, segundo aquela profecia, a prática missionária do servo de Deus. Eu vou passar por afronta, eu vou passar por dor, tentarão me envergonhar, mas eu mantenho a cabeça erguida e até ofereço para ser esbofeteado de acordo com Isaías, porque eu não tenho nada a temer, aquele que me guarda está próximo de mim. E essa perspectiva também haveria de proporcionar a Paulo os parâmetros lá em Jerusalém, mas igualmente já agora, ao compor essa carta, bem como na sua esperada ida a Roma, não sendo envergonhado por Deus, isso é muito importante, de nada eu me envergonharei. Quer dizer, eu poderei ser envergonhado por Deus se no exercício do meu trabalho ou da minha fé eu cometer algum pecado escandaloso que eu possa ali, então, ser desmascarado. Mas, se a minha vida está limpa, não me envergonho, porque eu não serei envergonhado por Deus, porque eu não tenho nada do que me envergonhar. Mais 2 parágrafos eu passo a palavra para vocês. João Calvino, ele fala alguma coisa bem interessante acerca dessa parte do texto. Ele diz que com essa frase, Paulo declara antecipadamente que não se deixem intimidar pelos escárnios dos ímpios. Vamos lembrar que que de fato Paulo ele foi para Roma, assim como ele desejava ir, mas não nas circunstâncias mais tranquilas que talvez ele pudesse imaginar. Vamos lembrar que Paulo foi preso lá no templo, lá em Jerusalém, e ele foi literalmente arrastado lá para Roma. Chega um momento em que Paulo, então, ele apela para César, né? Ele diz, olha, eu vou apelar aqui para o imperador, eu sou um cidadão romano, apesar de também ser um judeu. Então, dá a impressão aqui que Paulo já estava antevendo as situações dele. E, assim, era uma questão muito clara, porque nós temos profecias lá no livro de Atos que falam acerca de uma prisão de que ele teria em algum tempo bastante próximo. Muito bem. Ao mesmo tempo, aqui, Paulo aproveita para enaltecer os méritos do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Então, ao mesmo passo que Paulo prepara a sua ida, dizendo, olha, eu não tenho nada a temer, lá onde eu for, seja em Jerusalém, que talvez eu possa sofrer represálias dos judeus, ou mesmo lá em Roma, em que haverá toda aquela massa de intelectuais e tal, que vão escarnecer do evangelho, eu não me envergonho. Aqui, ele enaltece os méritos do evangelho, a fim de não ser desdenhado pelos romanos, ainda que para eles o evangelho fosse desprezível aos seus olhos. Bom, com base nisso, o apóstolo os prepara para suportarem os sofrimentos da cruz de Cristo. É exatamente isso que Paulo procura fazer com esse texto. Quantas pessoas que foram martirizadas até num passado bastante recente, na chamada cortina de ferro russa, em que os comunistas simplesmente matavam cristãos com base em torturas, encontraram aqui nesse texto uma palavra desafiadora que manteve a fé deles elevada. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. Se eu tenho o poder de Deus ao meu lado, eu não preciso temer nada. Segundo Carbart, esse outro teólogo, ele diz o seguinte, que quem aceita o evangelho não precisa defender o evangelho, tampouco suportar esse evangelho,
pois é o próprio evangelho quem defende e é o próprio evangelho quem suporta aos que proclamam, de modo que ninguém precisa ser envergonhado. Às vezes a gente procura tentar defender assim o evangelho até nas redes sociais e até fica alterado, não é mesmo? Quando alguém fala alguma besteira ali, eu não preciso ficar defendendo o evangelho. É o evangelho quem me defende, é o evangelho que me traz suporte para que eu possa sair assim com uma fé inabalável desse tipo de provação. O evangelho também não tem nenhuma necessidade em ir em busca de polêmica com religiões e filosofias do mundo, porque nós não temos nada que provar, porque ainda que pudéssemos provar alguma coisa sobre Deus, essas pessoas não creriam. E para nós não faz muita diferença, porque a nossa vida é marcada pela fé. E tampouco precisa temê-las ou fugir dessas religiões ou filosofias do mundo, pois ele persiste, o evangelho aqui persiste e subsiste por si mesmo, porque o evangelho é o próprio poder de Deus revelado nas nossas vidas. Agora, eu gostaria da sua participação. Você tem alguma dúvida, contribuição para esse texto, para aquilo que nós falamos até aqui? E segunda coisa, há algo que Deus falou com você por meio desse texto? A palavra está com os irmãos. Ô, pastor Marcos, Sim. Ouvindo essa sua explicação, eu me lembrei, né, que quando eu me converti, em 1980, eu tinha ido em 2 encontros de casais, não é? Ouvido várias pregações. O Gira Hiromi fazia um estudo bíblico com a gente, não é? E estava difícil para... Estava difícil, não é? E aí, quando nós lemos Marcos 10:15, né? Que não receberam o reino de Deus como uma criança, não é? Aquilo parece que destampou, assim, tirou todo obstáculo, né? Por um versículo da palavra de Deus, não é? A minha resistência, que já durava mais de um ano, foi quebrada e eu pude entender, então, o que Deus queria. Foi o que você falou mesmo, né? É o poder do evangelho, por um versículo, né? Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, seu Ronda, pelo testemunho, viu? Pastor Guto. Oi, pessoal. Esse versículo marcou muito a minha vida, né? Na verdade, minha infância, quando eu era criança ainda, eu tive contato com essa palavra num acampamento. E eu sofria bullying porque era japonês, porque morava no sítio, porque era crente, né? Algumas coisas não dá para resolver, né? Mas, assim, o fato de ser crente, né, naquela época, as pessoas, nossa, falavam tanta coisa, assim, e a gente ficava... Eu me sentia envergonhado, né, então, tinha vergonha de andar com a Bíblia, esse tipo de coisa, né. Mas aí, um dia, eu ouvi num acampamento sobre este versículo, né, pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É um versículo que eu tenho decorado desde que era criança e sempre fez parte da minha vida, né? E eu aprendi que não tenho que me envergonhar, né? Muito pelo contrário, né? O que está em mim é o poder de Deus, né? Que é um poder de salvação. E quando fala poder aqui, né? Eu acho que você vai destacar isso, mas é um poder... não é um poder qualquer, aqui é dínamos, né? Dunamis, é uma coisa de onde vem a palavra dinamite, né? É um poder muito grande, é um poder explosivo e que tem por si só a capacidade de salvar pessoas, né? Então, quando eu tive esse entendimento, eu não tive mais vergonha, né? De compartilhar minha fé, de dizer que, né? Domingo eu ia para a igreja, não ia para outro lugar, né? Porque tinha muitas atividades da colônia lá e tal, e a gente ia para a igreja, né? Então, a gente... Foi muito importante, né, esse versículo,
Tá muito, muito bem gravado no meu coração, na minha vida, e obrigado aí por essa primeira parte do estudo aqui, viu? Está sendo muito, muito importante. Legal, pastor Guto, obrigado aí pela palavra. Mais alguém? Temos vaga para mais uma ou duas pessoas, no máximo, agora. Pastor, Sim, Ademir. tudo bem? Tudo bom? Quando eu era parte de adolescente, né? O meu pai ele sempre foi ligado à música caipira, sertaneja, moda de raiz, que a gente fala. Mas ele sempre, embora não tivesse muito estudo, ele sempre procurou ler muito, né? E na época ele dizia para a gente jovenzinho ali, conversava muito com a gente, ele falava: filho, quem lê a Bíblia muda de vida, toma uma outra direção na vida. E ele tinha um amigo dele que chamava Natal, que era cantor de música sertaneja, música caipira também, e leu a Bíblia e desapareceu. Ele entrou na igreja Assembleia de Deus e nunca mais apareceu na rádio para cantar, né? Então a gente tem assim a Bíblia como uma referência, mas ao mesmo tempo com medo. Porque fala, escuta, eu não vou querer mudar as coisas que eu gosto de fazer por causa da Bíblia, né? Mas sempre tinha essa referência, assim, nunca tínhamos lido, não tínhamos Bíblia em casa, né? E aí depois, quando a gente me casei, vim para Pompeia e tudo mais, eu com a Diva, né? A gente, na juventude, a gente sempre está buscando alguma coisa diferente, sempre está curioso, pesquisando as coisas. Então, aqui, eu e a Diva, a gente começou a aprender fizemos o primeiro curso de casal aqui em Pompeia, que ali a gente viu. Antes de fazer o curso de casal, eu tinha aqui na minha casa um pedaço de uma Bíblia, nem sei como apareceu aqui, que era o Evangelho de Mateus só, 2 folhas. Então, a gente lia aquele Evangelho. E aí eu consegui ganhar, eu praticava bastante esperto na época, aí eu consegui ganhar um livrinho do jogador de São Paulo, do Silas e do Miller. Eu esqueci o nome do livrinho, um livrinho azul pequenininho, eles mandavam de graça. Aí eu pedi aquele livro e ganhei aquele livro lá. Eu falei, puxa vida, precisamos aprender a palavra de Deus, né? Aí foi quando nós começamos a estudar, a gente viu realmente o caminho, o mudar justamente era isso mesmo. Era a gente ter coragem de enfrentar, de não ter vergonha, né? Porque na minha época, as pessoas que eram crentes, né? Eram aquelas mulheres que passavam aqueles vestidão, feito de casa lá, aqueles homens de terno e tudo mais, né? E eram pessoas aparentemente oprimidas, né? Então, esse era o conceito que a gente tinha na vida, né? Então, a gente aprendeu com isso. Eu e a Diva estudando junto a palavra, fizemos o curso aqui, né? Na Igreja Rones, com o pastor Haroldo, na época. E ali foi a mudança total na nossa vida, foi em 86. Então, o pastor está falando agora essa referência aí, eu lembrei dessa época minha. Queria só testemunhar esse pedacinho aí. Tá joia. Valeu, Ademir. Foi muito importante o seu testemunho, tá? A IBD é para isso também, é para reavivar aqueles sentimentos iniciais que a gente tinha com o Evangelho, né? E isso ajuda os que estão começando, nos ajuda, né? Porque aquilo que traz é trazido à memória, isso fica fresco de novo e nos dá novo ânimo, né? É isso aí. Muito obrigado, viu, Ademir? Muito bem, eu vou então retomar aqui o nosso texto, segunda parte. Muito bem. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De acordo com Calvino, Paulo declara que Deus exerce o seu poder para a salvação por meio do ministério da palavra. Não se trata aqui de nenhuma revelação secreta. Houve um período da história, um período muito estranho, escuro da história, né, em que a Bíblia ela não estava na língua do povo, parecia algo misterioso. Tá? As celebrações, as missas eram feitas numa língua em que o povo não entendia, em latim, até surgiu um homem chamado lá Martinho Lutero, um monge agostiniano, por conta de Agostinho. Então, ele, por conta da reforma, ele acabou, então, traduzindo a Bíblia para o alemão, a língua do povo. Já existiam outras versões no inglês e tal, mas Lutero fez aqui uma Bíblia
na linguagem do povo, porque é a palavra que é o poder de Deus para a salvação. Então, não se trata de nada que uma revelação secreta, mas trata da pregação, de modo que quem rejeita a pregação não está rejeitando o pastor ou algum outro sacerdote, né, de alguma outra igreja, não. Rejeita o próprio poder de Deus, repelindo de si a mão divina, afastando de si a mão divina que pode libertá-los. Logicamente, aqui que Calvino compreende que o evangelho é oferecido a todos, universalmente, mas o poder de Deus não se manifesta universalmente, tá? Aqui eu só quero dar uma pequena explicação, porque eu estou aqui citando Calvino, né? E vou citar ele sempre, porque ele é um dos grandes estudiosos da palavra e, sobretudo, de Romanos. Mas é que no movimento calvinista, eles entendem que Deus selecionou, elegeu algumas pessoas para a salvação, mas passou de largo para as outras. Então, somente quem foi eleito é que vai entender o evangelho e essa pessoa vai ser salva, mas isso não vai acontecer com grande parte das pessoas. Nós, de uma vertente, eu diria assim, arminiana, nós entendemos que o evangelho ele é oferecido universalmente, mas também toda pessoa tem o livre-arbítrio para decidir se quer ser salvo ou não ser salvo, tá? O calvinismo exclui essa parte, tá certo? Para o calvinista não existe esse livre-arbítrio, porque as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, tá? Respeitamos, entendemos essa percepção deles, mas nós não concordamos que seja dessa maneira, tá? A salvação, ela é literalmente para toda pessoa que vai crer nele. E essa pessoa, então, ela teria, sim, o livre-arbítrio para aceitar ou rejeitar a salvação. Mas nem por isso nós vamos desprezar o João Calvino, muito menos os presbiterianos, amamos eles, são nossos irmãos em Cristo, tá? Jesus continua sendo o único e suficiente salvador, tanto deles como da gente, tá? Então, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Karl Barth diz o seguinte, que o homem vive em um cativeiro nesse mundo. E essa ilustração de cativeiro, ela é muito interessante, porque se nós temos que ser salvos, é porque em algum momento nós estamos presos, tá? Por alguma razão nós estamos num cativeiro. E a Bíblia diz que o nosso cativeiro aqui é o pecado. Então, portanto, nós precisamos ser salvos. Após a queda, Deus deixou de ser o Senhor do homem. Não porque Deus quis deixar, mas é que o homem afastou Deus de si. E o homem passou a ser o próprio Senhor de si mesmo. Quando nós vemos lá aquela construção da Torre de Babel, é ali o ser humano buscando atingir o céu, o seu céu, construindo o seu próprio lar e sendo o Senhor da sua própria vida. A unidade do homem com Deus ficou tão profundamente destruída por conta do pecado, que o reatamento, a reconciliação do homem com Deus, para nós se tornou algo impossível, inimaginável. E o autor vai complementar. A condição de criatura, aqui é o seu grilhão. Nós estamos presos na condição de criatura. O pecado dessa criatura é a sua própria culpa. E a morte dessa criatura é o seu próprio destino. O destino da pessoa sem Deus é a morte eterna. O seu mundo é um caos disforme que flutua ao léu sob ações das forças naturais e muitas outras forças, forças anímicas, forças da natureza. É isso que acontece. Então, sem Deus, nós estamos ao léu. É como se estivéssemos à deriva em um oceano cujo barco naufragou, estamos agarrados em algum destroço desse barco. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Precisamos, sim, de uma ação externa que coloca o poder nas nossas vidas. E aí aquela palavra que o pastor Guto deu. Esse poder é dinamis, é um dinamite. Não é algo de fora, não é algo religioso, mas é algo que Deus coloca dentro da gente. E depois, a partir de dentro, se expande para as outras pessoas. A vida desse homem, então, sem Deus, é pura aparência.
Ele acha que tem poder, mas tudo que faz só o leva para a destruição. Bom, desse modo, ninguém pode salvar-se a si mesmo, a não ser com a intervenção do poder de Deus para a salvação. E isso é muito importante, porque mais acima se trata do ministério da palavra, do evangelho que é pregado, do evangelho que é lido, mas que também é pregado, também é ensinado. Segundo a palavra, quem vai crer se não há quem pregue? Quem vai crer se não há quem pregue? Precisa aqui da centralidade da pregação da palavra de Deus. Daí que é importante a pregação. Nós não vamos no culto apenas no sentido de ouvir uma palavra de motivação. Quando nós estamos escutando a palavra, queridos, é o próprio poder de Deus que está sendo pregado. Ah, mas aquele pastor não tem poder nas palavras. Queridos, o poder não está no pastor. Ele está no sentido de que o Espírito Santo está no pregador. Mas o poder de Deus, ele está no evangelho. Então, quando o evangelho é pregado, quando ele é anunciado, então as pessoas elas vão ter uma reação. Seja uma reação de aceitar aquele evangelho, seja uma reação de repelir. Aí nós vamos entender por que, por exemplo, o Jonathan Edwards pregou aquele famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Ele pregava num momento assim que a energia elétrica não havia sido enviada, com lamparina, lendo o sermão, e as pessoas elas agarravam-se aos pilares, aos bancos da igreja, com medo de ir para o inferno. Tamanho era o impacto daquele evangelho. Mas Jonathan Edwards provavelmente não usou nenhum recurso retórico, nada disso, alteração de vocabulário, para a mensagem se tornar mais interessante. Não, foi o puro evangelho de Deus. Certa vez, Billy Graham foi confrontado com a seguinte coisa: as pessoas se convertem porque existe toda aquela música de fundo que apela para o emocional das pessoas. Então, Billy Graham falou o seguinte: então retire a música. E a orquestra não tocou a música, não houve ali nenhuma música de fundo. E quando ele foi fazer o apelo, multidões vinham para a frente, buscando Jesus como seu Senhor. O evangelho é o poder de Deus quando ele é pregado. Então, quando menos distração houver, seja distrações mentais, sejam físicas, elas têm que ser repelidas para que apenas o evangelho ocupe o tempo integral naquele momento de celebração. Esse evangelho anuncia-nos a transformação de nossa condição de criaturas livres e oferece o perdão dos pecados. O evangelho é o poder de Deus para a salvação e ele tem o intuito de nos mudar completamente, nos mudar de avesso. É como aquele camarada, né, cantor sertanejo, caipira, que ia nas rádios tocar, de acordo com o testemunho do Ademir, mas quando ele foi impactado, ele simplesmente sumiu das rádios, porque o evangelho virou ele de ponta cabeça, literalmente. Trata-se aqui da vitória da vida sobre a morte, literalmente, e a devolução de tudo quanto perdemos no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. E eu pontuei propositadamente acerca dessa devolução de tudo quanto perdemos, porque não se trata, mais uma vez, de bens físicos, materiais, mas se trata do nosso relacionamento com Deus, que foi rompido por conta do nosso pecado. O evangelho aqui, ele requer fé. O evangelho é o poder de Deus. De acordo com o verso 16, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se trata aqui de algo que é abraçado pela fé. Trata-se da vitória sobre a morte. E esse evangelho, ele requer fé. E é apenas digno de fé. Só é digno dessa salvação quem tiver fé. Ele não pode ser apropriado por uma análise intelectual ou por dedução lógica do ensino, mas unicamente pela fé em Cristo, pois é totalmente estranho
a natureza das coisas desse mundo. Aí isso traz uma resposta a alguns conflitos que nós podemos desenvolver ao longo da vida quando vamos evangelizar uma pessoa. Você vai lá, você expõe o evangelho, você mostra o evangelho, você abre o entendimento para a pessoa, mas ela simplesmente diz o seguinte: olha, eu entendi tudo que você falou, intelectualmente, mas eu não creio. Ela decidiu deliberadamente repelir o poder de Deus para a salvação, porque ela se apega às coisas deste mundo. Ela não quer abrir mão de nada. Ela não quer abrir mão do senhorio da sua própria vida. Ela não quer entregar o volante para que Jesus conduza o carro na estrada da vida, na estrada que leva para a salvação. Desse modo, ou a pessoa aceita crendo no evangelho, ou se escandaliza, se envergonha, repele essa verdade que é apresentada, considerando absoluta loucura em sua pretensão de ser o único caminho para a redenção. E esse é o discurso de muitas pessoas. Deus aceita todas as religiões, Deus aceita qualquer caminho. Ora, se todos os caminhos levam a Roma, e esse era um ditado muito interessante naquele período, porque, de fato, todos os caminhos ali levavam para Roma, as estradas em Roma estavam por todo o império, há estradas romanas até hoje, firme e forte. Pois bem, não é assim que acontece com a salvação. Um só é o caminho para a salvação, que é a fé em Jesus Cristo. Quando eu coloco as obras, quando eu coloco a religião, eu estou criando atalhos que vão nos distanciar dessa estrada principal, ao invés de nos aproximar de Cristo. Paulo, então, ele sentia-se fortalecido pela ação comprovada do Evangelho. Ele tinha convicção de que o Evangelho era poder de Deus para a salvação de todo aquele que cria. Não se trata aqui do eterno poder de Deus na criação, claro que também ele pode, em algum sentido, fazer parte, mas tampouco esse poder não se refere àquele ato poderoso de Deus lá na Páscoa, no Egito, quando ele libertou o povo escravizado com mão forte, mas aqui trata de um acontecimento da palavra. Poder nesse texto se refere ao evangelho já mencionado, a pregação missionária que ocorreu no cristianismo primitivo, mas que também ocorre hoje em dia. Deus não somente deu Cristo ao mundo, mas Deus deu a pregação de Cristo, o seu evangelho carregado de poder. Amados, então o poder não está no pregador, necessariamente, mas o evangelho está no Cristo que é pregado semanalmente, é nele. A igreja primitiva, por sua vez, contemplava as maravilhas, os efeitos da palavra, a expansão. Atos diz que o evangelho, o número de salvos ia crescendo todos os dias, porque Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Porque o evangelho, ele não é meu, ele não é propriedade minha, ele não é propriedade de uma denominação, mas o evangelho é o evangelho de Deus, e o poder de Deus é manifestado por meio desse evangelho. Esse evangelho tem o poder para a salvação de todo aquele que crê, e isso é importante ser sempre reafirmado. A finalidade do evangelho é a redenção de quem crê. O evangelho não tem vistas aqui a me tornar próspero materialmente, mas ele tem a finalidade de me redimir de uma vida de completa perdição para uma vida de salvação. E redenção aqui é um conceito bíblico central para a nossa teologia, porque possibilita alguém escapar ileso de um perigo iminente. Eu estava indo para o abismo, eu estava à deriva naquele mar, naquele oceano, eu estava indo para o abismo, mas agora eu fui redimido. Uma ação externa à vida de Cristo lançou a corda da salvação, e se eu agarrar com fé nessa corda da salvação, eu posso ser resgatado desse mar condenatório e viver debaixo da soberana luz de Cristo. Também pode designar salvação. Essa palavra redenção pode designar
o salvamento de um perigo terreno, mas também da libertação da aflição do pecado. Mas, sobretudo, se trata de uma redenção futura, do juízo final, em que teremos o promotor, Satanás. Aqui eu não estou agora dizendo que todos os promotores são diabólicos, nada disso. Aqui é uma ilustração da maneira como o diabo se comporta, mas nós temos o Paráclito, temos o Consolador, temos aquele que é o nosso advogado, e Jesus é o nosso advogado, aquele que nos redime, aquele que não somente paga a ação condenatória, mas é aquele que fala diante do juiz. Essa é uma alma salva, né? Por mais que venham condenações, essa é uma alma por qual eu morri e cujo sangue, meu sangue, está sobre ela. Esse evangelho, ele tem validade universal, é para a salvação de toda pessoa que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Esse versículo, mais uma vez, tem universalidade da salvação. Todo o que crer, de igualdade, ou seja, para todas as pessoas, sem distinção. Deus, ele manifestou sua compaixão com toda a alma vivente, tanto do seu povo eleito Israel, inicialmente, como do povo não eleito, os gentios. E grego aqui, primeiro do judeu e depois o grego, grego significa todas as pessoas, todos os gentios que não são judeus, que estão espalhados por todo o mundo em todas as épocas. Calvino diz aqui que a intenção de Paulo era incluir nas duas classes, judeus e gregos, toda a raça humana. Brasileiros, africanos, indonésios, afegãos, americanos, todas as pessoas, não importa sua classe social, sua cor de pele ou sua religião natural, mas inclui todas as pessoas que vão ser salvas pela fé. Inicialmente, uma fé que Deus coloca nessa pessoa, mas, em segundo lugar, uma pessoa que diz sim, por livre-arbítrio, aquilo que Deus colocou na sua vida. Karl Barth diz que o judeu deveria ser o primeiro a reconhecer o Salvador. Por isso que o Senhor fala aqui, primeiro do judeu. Então, o judeu deveria ser o primeiro a reconhecer o Salvador, o Cristo em Jesus, uma vez que foi a ele confiado os oráculos, as profecias divinas, a fim de que se desempenhasse da tarefa de nação sacerdotal. Israel é a nação sacerdotal, aquela nação cujo dever inicialmente foi dado a ela de divulgar o nome de Deus para toda criatura. O povo judeu foi o povo escolhido para servir a Deus, endireitando as veredas, endireitando os caminhos para o advento do Emanuel, o Deus conosco. Muito bem, este judeu disse não à palavra, eles falaram não como nação. O judeu, o mesmo crente que conhece a Bíblia hoje, que assiste aos cultos e que trabalha na igreja, foi instruído na lei e teve conhecimento da sã doutrina. Portanto, tanto o judeu como o crente hoje sabe qual que é a vontade de Deus, a ponto de levantar-se como mestre. Ela pode ser mestre, ela pode agora ensinar, ela se torna um guia de cegos e também ela é a luz nas trevas. O Senhor Jesus diz que nós somos como luz. A luz, ela precisa ficar numa estante de modo a iluminar toda a casa. E desse modo, quem tem a obrigação de achegar-se primeiro a seu Senhor e seu Redentor é primeiro o judeu, mas também se refere às pessoas que creem hoje na palavra. Elas têm a obrigação aqui de se achegar a Deus. E depois, sim, essa pessoa poderá pregar o evangelho para que demais pessoas, com base nessa luz que é divulgada, elas também possam se achegar a Cristo. Muito bem, quando Paulo evoca a ideia da universalidade da salvação, judeu e grego, não significa que no final todos vão ser salvos, mas apenas as pessoas que, por livre-arbítrio, aceitarem essa fé. Então, ele não está pensando numa massa uniforme que vai pensar igual. Estava longe de abordar um judeu que vivia segundo os parâmetros da lei, da mesma maneira que um gentil, o qual, antes de receber o evangelho, trazia em seu íntimo nada mais que apenas uma sombra ou um reflexo de Deus,
mas que servia aos ídolos. Então, aqui, o peso ele é diferente. O judeu teria mais responsabilidade, porque ele foi educado na lei, ele tinha os mandamentos decorados, ele conhecia as histórias da libertação do povo do Egito, ele tinha as leis rituais a seu dispor, mas o gentil não tinha isso. Por isso, primeiro para o judeu, porque ele tinha a primazia, e depois os gentios. Em contraposição aos gentios, os judeus experimentaram a revelação da palavra de Deus, porque Moisés era judeu, os profetas eram judeus. E, nesse sentido, é possível compreender o que Paulo deseja dizer com primeiro judeus, porque eles receberam primeiramente a palavra. O próprio Jesus havia nascido como judeu na pequena Belém da Judéia. Então, isso significa o quê? Que os judeus tinham uma vantagem histórica. Os judeus já estavam plenamente preparados, e esse era o motivo pelo qual chegaram logo na vez, primeiro judeu. Porque também eles possuíam, em razão da eleição, prioridade para a salvação. Eles eram os ramos originais, de acordo com Romanos, mas nós somos aqueles ramos que foram enxertados depois. Então, a salvação veio depois para nós. Também existe aqui uma preferência de honra, uma preferência honorífica para os judeus, de acordo com esse versículo. De acordo com Romanos 15, 27, Paulo esperava que os gentios cristãos se considerassem em dívida permanente com os santos em Jerusalém. Quem ama e honra a Deus também ama e honra os caminhos que Deus enveredou ao vocacionar Abraão, porque Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, foi designado pai de muitas nações. E Jesus, certa vez, falou para os fariseus: Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós somos esses filhos que Deus suscitou a Abraão, porque nós somos também herdeiros dessa promessa por Jesus Cristo, nosso único filho, o nosso único Salvador, tá certo? Eu espero que eu tenha sido aqui bastante claro. Eu sei que foi muito rápido, foi uma tempestade de conteúdo para entendermos apenas um versículo. Mas eu quero dizer o seguinte, que a salvação é pela fé para todo aquele que crê. A salvação é manifestada por esse evangelho de poder, cujo conteúdo é Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas que foi ressuscitado ao terceiro dia. Agora, eu vou interromper esse momento e vou passar a bola para vocês. Você tem alguma dúvida ou contribuição, ou há algo que Deus falou para a sua vida até esse momento? Eu posso falar, pastor? Sim, deve, por favor. Primeiro eu vou falar uma coisa que eu li Calvino, e ele fala que a palavra de Deus para ele é tão sagrada que é como se Deus estivesse falando para ele. Eu achei muito que, e em relação a tudo isso, de Paulo, ele não se envergonhava do evangelho. Então, o poder do evangelho na nossa vida, na minha vida, foi muito impactante. Porque, assim, eu, antes de conhecer a palavra de Deus, com o Espírito Santo me orientando, me ensinando, eu não tinha aquela disposição, eu ainda me sentia acuada para abençoar as pessoas, né? Para levar a palavra. Em lugares assim, eu não abençoava. E hoje, eu me sinto assim, eu não sei mais em um lugar que eu não abençoo e eu possa falar da palavra de Deus. Quando eu não posso falar, mas eu quero falar que Deus te abençoe, Deus te proteja, Jesus te ama. Então, é um impacto que o poder do evangelho está fazendo, e ele faz na vida da gente, é só ter fé. E isso é muito... É uma coisa, assim, impressionante. É só vivendo isso para a gente entender
o poder da palavra de Deus na nossa vida. Com certeza. Muito obrigado. E você falou uma coisa bastante interessante, né? E quando foi Calvino que você citou, né? Eu acho que sim. É como se Deus estivesse falando comigo. E é exatamente isso. A palavra, ela é individual, certo? Muitas pessoas falam assim, eu estou esperando uma palavra de Deus. É o Evangelho, é a palavra de Deus, é a Bíblia, certo? Então, você quer ver essa manifestação? É claro que Deus pode se manifestar de outras maneiras, ele pode fazer isso. Mas nós temos a palavra de Deus, tá certo? Muito bem. Mais alguém? Ô, Marcos, Sim. você não enviou a sua palestra? Verdade, Giro. Você envia, porque para mim, eu quero estar registrado dessas coisas que estou aprendendo. Tudo bem. Nessa manhã só faltou você fazer apelo, você não fez. Tá certo. Ô, pastor Marcos Roberto, acho que você nunca mais vai esquecer de fazer o rascunho antes, hein? Foi 5 cobranças já da turma aqui. É verdade. Eu acho que isso aí foi uma lição, viu? Uma dura e amarga lição. Mas, irmão Gero, eu não mandei, porque eu me perdi no tempo. Eu tinha visita essa semana, eu tinha uma série de coisas. E, claro, tem uma culpa minha também aqui. Eu não vou ficar só me justificando. Eu podia ter me organizado melhor no tempo. Eu não fiz. Eu não fiz a contento, tá certo? Mas eu encaminhei hoje pela manhã para o Caio e para o Márcio, para eles fazerem a revisão aí da língua portuguesa e tal, para deixar um negócio bem bonito para vocês, tá? Então, segunda ou terça, tá certo? Aí o Márcio vai estar encaminhando para mim, aí eu devolvo para vocês, tá? Prometo. Viu, pastor? Por outro Sim, lado, foi bom para entender como o pessoal valoriza o esboço, viu? Acho que foi legal para isso também, né? Perfeito, olha... O Chum viu uma questão bastante espiritual. Ó, isso me consola, viu? Isso me conforta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Legal. Sabe, Marcos, você pegar esse esboço teu, dá para uma pessoa que não conhece Jesus e ele consegue ler o esboço, vai entender qual que é o propósito. Eu acho que vai facilitar muito na possibilidade de evangelismo quando a gente encontra com pessoas que intelectualmente são evoluídos, mas não conhecem o Evangelho. Eu acho que o material é muito bom. Melhor do que falar e apresentar todo o esboço do pastor Marco e depois falar, e aí, você quer aceitar Jesus? Resolveu o problema todinho. É verdade. Afinal, tem aqui entre nós que queira aceitar Jesus hoje? Tá certo. Valeu, gente. Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Mas legal, Giro. Ó, nas próximas semanas aí eu vou procurar ser pontual, tá? Acho que não tem justificativa não, viu? Deveria ter prestado um pouquinho mais atenção. Pastor Marcos. Mais. Sim. Márcio, pode falar. Ok, só quero compartilhar aqui algo que me chamou bastante atenção, né? O Evangelho anuncia a transformação de nossa condição de criaturas livres e oferece o perdão dos pecados. Isso é impressionante, né? Porque como pessoas livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a gente pode escolher ter um casamento melhor, a gente pode escolher ter uma relação com os nossos filhos melhor, com os nossos amigos, irmãos de igreja, condição de trabalho. Somos livres. Essa é uma verdade que impacta muito o nosso coração, né? Somos livres. O Evangelho nos perdoa, né? E nos deixa numa condição de pessoas livres. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, Márcio, aí, pela palavra. Olha, a Josiane diz o seguinte, Josiane, que é a Josiane Machado, viu? Nós temos 2 Josianes hoje aqui, parece. A Josiane Machado diz o seguinte, estou lembrando aqui da pregação de ontem sobre a maravilhosa história de Ruth, resgatada para Deus. Sua vida mudou para sempre, exatamente. Foi uma ação da graça de Deus na vida dela.
E a Dina, né? Sim, pastor, para mim é muito importante. Estou ensinando através do seu esboço do estudo e as meninas do meu grupo estão maravilhadas com o estudo. Obrigada. Obrigada a você, Dina, pelo carinho, viu? Tá? Isso estimula muito a gente a buscar sempre a excelência na palavra de Deus, tá? Temos mais alguém? Mais uma pessoa ou duas, aí a gente finaliza o nosso momento hoje. Eu acho que não, né? Estou vendo aqui que o pessoal está silencioso, não é mesmo? Tá. Então, nós vamos orar para finalizar. Shun, será que você poderia nos conduzir em oração nesse momento? Aí a gente finaliza. Semana que vem nós vamos para o versículo 17 de Romanos. Posso sim, com prazer. Ok, vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse estudo, que foi muito profundo, acho que falou aos nossos corações. Obrigado pela vida do pastor Marcos, que nos conduziu nesse estudo, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, da sua família, dos seus familiares que estão com ele também, e que essa palavra possa continuar a dar frutos nos dias por vir, aí quando a turma toda receber o esboço, que possa ser usado para a tua glória, para a tua honra, e muitas vidas possam ser tocadas através da tua palavra. Pedimos, Senhor, nos despeça debaixo da tua graça e da tua paz nesse domingo, e que o Senhor possa continuar conosco durante todos os dias da semana que vai se iniciar, que possamos lembrar sempre da tua palavra, sempre dos teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, legal. Obrigado pela presença de todos e até semana que vem. Bom sutiaco. Vocês, hein? Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Bom domingo ainda. Estamos chegando, Esther. Deus. Daqui a pouco tá chegando aí, Esther. Tô indo. Estamos indo. A porta do sutiaque, Tchau, ainda vou fazer. boa macarronada. Eu quero macarronada também. Não, coloca o macarrão no sutiaque. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia.